Bom dia a todos. Hoje, dia 4 de março de 2022, sexta-feira depois das cinzas. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos de 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos Jesus, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Olha só. Cada coisa no seu tempo e na sua hora. O evangelho de hoje é um texto pequeno, mas que toca num assunto pertinente no tempo de Jesus, que é a questão do jejum. Os fariseus e os discípulos de João Batista ficavam intrigados com os discípulos de Jesus por conta deles não praticarem o jejum prescrito por lei, o que para eles era questão fundamental e também até uma falta de respeito. Ao que parece, Jesus parecia não dar muita importância para isso. Para o mestre, existiam coisas mais importantes, como, por exemplo, que todos entendessem que era ele o Messias esperado, o noivo, o esposo, tão esperado por gerações, e que agora a sua presença deveria ser saudada com alegria, cantos, danças e festa, não com luto e tristeza. O jejum comportava a ideia de espera da chegada de alguém com quem se sentará à mesa para juntos partilhar e celebrar o banquete tão esperado. E se esse alguém já chegou, então não tem por que esperar senão dar início à festa. Ninguém que foi convidado para uma festa vai primeiro se alimentar em casa e, quando chegar à festa, ficará num canto à parte enquanto os demais convivas se fartam no banquete oferecido. Seria ridículo isso, além da falta de consideração e respeito para quem o convidou. E Jesus entendeu que a convivência dos discípulos com ele seria como a participação numa festa de casamento. Ele é o noivo por excelência, que chegou com sua comitiva para o banquete de suas núpcias. Porém, é bom que seja dito, Jesus não está aqui criticando aqueles que faziam o jejum. E muitos deles, nós sabemos, eram até muito exagerados, como era o caso daquele fariseu da parábola contada por Jesus em Lucas 18, 12. Jejuava 2 vezes por semana. Só que o mestre não vê necessidade disso, uma vez que o noivo está no meio dos seus convivas. Mas quando o noivo for retirado do meio deles, aí sim deverão jejuar na expectativa de sua segunda vinda. Aqui, o mestre está falando de sua paixão, morte e ressurreição, o tempo em que ele ficará fora do convívio com os seus. E esta hora já se aproxima. Os discípulos terão que estar atentos para não debandarem quando este momento chegar. Aquele momento certamente será um momento crucial na vida de cada um deles. Aí então será o tempo de trevas, um tempo de jejum até que volte o Senhor. Nisso também consiste o jejum cristão ou da igreja, proposto a nós no tempo da quaresma, mas em outras ocasiões mais. Na esperança do Senhor que vem, nós somos convidados a entrar, portanto, com ele para o banquete de sua Páscoa. O jejum cristão se faz pensando em Jesus e por causa dele. Essa prática de mortificação não tem um fim em si mesmo. Antes de mais nada, é um meio de se abrir ao Messias tão esperado. Desta forma, o jejum só agrada a Deus quando se torna capaz de ordenar as paixões no coração do discípulo, tornando-o mais sensível aos irmãos e irmãs. Por isso, meu irmão e minha irmã, reze comigo.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Jesus, ensina-me a praticar o jejum, que me leva a ter mais sensibilidade e compaixão para com os meus irmãos e irmãs mais necessitados. Hoje, primeira sexta-feira do mês, Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia, fiquem com Deus.